Olá, eu sou Poliana Ribeiro, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula, a terceira aula do módulo 1 do nosso curso de regularização de imóveis. E nesta aula falaremos sobre a procuração. A procuração é o ato em que o outorgante, detentor do poder, delega poderes a outra pessoa, que é o outorgado, mandatário, pessoa que recebe os poderes para agir em nome do outorgante. O instrumento procuratório pode ser público ou particular. A procuração particular pode ser redigida ou digitada e pode ou não ter firma reconhecida, a depender do poder ou poderes que estão sendo outorgados, conforme preceitua o artigo 654 do Código Civil de 2002. Olha só. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. No parágrafo 1º diz o seguinte, que o instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. No parágrafo 2º diz ainda o seguinte, que o terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida. A procuração pública é um ato notarial, diferente do instrumento particular, lavrado em tabelionato de notas pelo tabelião ou escrevente autorizado. Quanto à estrutura, a procuração envolve a qualificação dos envolvidos, outorgante e outorgado, quer seja nome, estado civil, nacionalidade, filiação, profissão, documentos pessoais, RG e CPF ou CNH válida, ok? Vigente, endereço, e-mail e o objeto, que são os poderes. Dentre os tipos de procuração que envolve os poderes outorgados, há a de plenos poderes. Nessa modalidade, o outorgante delega, autoriza o outorgado, ou seja, quem recebe os poderes, a realizar procedimentos vários, de modo diverso, amplo, genérico, envolvendo normalmente vários aspectos da vida civil do outorgante, como, por exemplo, representar junto a órgãos públicos, cartórios, bancos, departamento de trânsito, assinar documentos, comprar e vender imóveis, dentre tantas outras situações. Há uns anos era bem comum a figura da procuração pública de plenos poderes, mas a cada dia os órgãos como Detran, bancos, Receita Federal, bem como na lavratura de escrituras de compra e venda, exige-se uma procuração com poderes específicos, ou seja, uma procuração em que os poderes se referem estritamente a uma questão, um órgão, delimitando a atuação do outorgado. No caso da compra e venda, cada dia é mais corriqueiro que o imóvel ou objeto do ato seja devidamente descrito. E muitos cartórios já exigem para a lavratura da procuração a certidão de matrícula atualizada, de modo que seja comprovada a propriedade do imóvel do outorgante, evitando fraudes e crimes de falsidade ideológica. Nesse sentido, elucida o Código Civil de 2002 no artigo 660. O mandato pode ser especial a um ou mais negócios determinadamente ou geral a todos os do mandante. No artigo 661 diz o seguinte, que o mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração, olha só. Parágrafo 1º, para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária depende de procuração de poderes especiais e expressos. No parágrafo 2º ainda deste artigo diz o seguinte, que o poder de transigir não importa o de firmar compromisso. Ainda no artigo 662
diz o seguinte, que os atos praticados por quem não tenha mandato ou o tenha sem poderes suficientes são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Ainda nesse sentido, diz o artigo 1542, o casamento pode celebrar-se mediante procuração por instrumento público, porém com poderes especiais. Já no artigo 1985 diz o seguinte, o encargo da testamentaria não se transmite aos herdeiros do testamenteiro, nem é delegável, mas o testamenteiro pode fazer-se representar em juízo ou fora dele, mediante mandatário com poderes especiais. Ainda, a procuração ad judicia. Esta é específica para a constituição de procurador advogado para representação em juízo. A procuração ad judicia, ela habilita o advogado a praticar todos os atos inerentes ao processo. E assim, dispõe os artigos 103 a 105 do Código de Processo Civil. E o 103 diz o seguinte, a parte ela será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Diz ainda que é lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Já no artigo 104 diz o seguinte, que o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. No artigo 105 diz o seguinte, a procuração geral para o foro outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica que devem constar de cláusula específica. Diz ainda que a procuração ela pode ser assinada digitalmente na forma da lei e deve conter o nome do advogado, seu número da inscrição da OAB e endereço completo. No parágrafo 3º diz ainda que se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deve conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. E salvo disposição expressa em sentido contrário, constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. O Código de Processo Civil, conforme já dissemos no artigo 105, salienta que para a prática dos atos de receber licitação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica conferida por instrumento público ou particular, assinado pelo outorgante, não habilita o advogado, nem tampouco qualquer outorgado, sendo necessária a outorga de poderes especiais, ou seja, devem constar de cláusula específica para que aquele possa praticar qualquer desses atos já mencionados. Outra modalidade de procuração é a em causa própria. Nesta, o mandante e mandatário contratam entre si, envolvendo interesses mútuos e de terceiros, no caso de transação imobiliária, a poder transferir o imóvel para si. Nesses casos, o outorgado consegue, sem o outorgante, transferir o imóvel para si mesmo, ou seja, o vendedor do imóvel constitui o próprio comprador como seu procurador,
para representá-lo em cartório na lavratura de compra e venda. Desse modo, no ato da compra e venda do bem, representa a si e o vendedor. Vejamos o que diz o artigo 685 do Código Civil. Conferido o mandato com a cláusula em causa própria, a sua revogação não terá eficácia nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais. Assim, quando se fala em procuração em causa própria, relativas a imóveis, deverão conter os requisitos da escritura pública de compra e venda, conforme artigo 620 do Código Civil. Trata-se de ato de alienação, a exemplo da compra e venda ou da cessão. Desse modo, a procuração em causa própria possui as características de uma escritura pública, de um contrato, sendo necessária a clareza acerca do negócio jurídico, a qualificação das partes, descrição do imóvel conforme certidão de matrícula, condições estipuladas no negócio e declaração de consentimento, valor e respectiva quitação. A procuração em causa própria é outorgada pelo vendedor em favor do comprador em caráter irrevogável e irretratável. Isso porque pressupõe-se que o vendedor tenha recebido o preço integral relativo à venda. Por meio da procuração em causa própria, o vendedor ele transfere ao comprador todos os poderes para representá-lo, podendo vender, ceder, doar ou, por qualquer outra forma, alienar ou gravar o imóvel em seu nome ou de quem este vier a indicar por meio do subestabelecimento. Nesse caso, o mandato não se extinguirá com a morte do mandante ou mandatário, pois os sucessores do alienante ou outorgante deverão respeitá-la e os do adquirente poderão levar o título a registro no cartório de registro de imóveis da circunscrição onde o imóvel é matriculado, atribuindo-se o caráter irrevogável a essa procuração em específico. Assim, uma vez preenchidos integralmente os requisitos da escritura de compra e venda, a procuração em causa própria, uma vez registrada, estará apta, por força do registro, a transmitir domínio, ainda que ocorra a morte do outorgante, pois, na verdade, corresponde a um negócio concluído, com a consequente quitação do preço e a transmissão de posse e dos direitos, tendo tão somente a aparência de procuração, consistindo, na verdade, em ato apto a transmitir domínio. Agora, o instrumento procuratório perderá validade, efeito ou eficácia nos casos de revogação ou renúncia, morte ou interdição de uma das partes, situação em que o mandatário ou outorgante seja inabilitado para exercer os poderes a ele conferidos, término do prazo ou ainda na conclusão do negócio. Assim dispõe, a exemplo, a Instrução Normativa do INSS, número 45 de 2010, no artigo 404, diz assim: o instrumento de mandato perderá a validade, efeito ou eficácia nos seguintes casos: revogação ou renúncia, morte ou interdição de uma das partes, mudança de estado que inabilite o mandante a conferir poderes ou o mandatário a exercê-los, ou ainda o término do prazo ou conclusão do feito. Entende-se por conclusão do feito quando exauridos os poderes outorgados pelo mandante ao mandatário, constantes no instrumento de mandato com poderes específicos, certo? Ainda nessa norma, no artigo 405 diz assim: tratando-se de mandato outorgado com poderes gerais, o instrumento de mandato terá validade enquanto não ocorrerem as situações mencionadas no artigo anterior, observando
que um mandato posterior revoga o anterior. Olha só. E nesse sentido, esclarece e completa o artigo 682 do Código Civil, que diz que cessa o mandato procuratório pela revogação, pela renúncia, pela morte ou interdição de uma das partes, pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes ou o mandatário para os exercer, e ainda pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. Outro ponto importante no que concerne às procurações é o prazo de validade e o subestabelecimento. Muito importante que não se esqueça de, ao outorgar poderes, delimitar o tempo destes poderes, bem como se permitir o subestabelecimento ou não. É bem perigoso o prazo indeterminado, haja vista que as circunstâncias mudam, as relações se modificam com o tempo. O subestabelecimento é o ato de transferir os poderes a terceiros, podendo ser total ou parcial, com ou sem reserva de poderes. Isso é muito interessante. Assim, ainda que o outorgante silencie na outorga dos poderes, assim ele estará permitindo que o outorgante transmita os poderes a ele conferido a uma terceira pessoa. Então, deste modo, caso não seja o intuito do subestabelecimento, deve-se incluir no texto não subestabelecer. Nesse sentido, eu trago aqui agora para você poderosas chaves envolvendo a procuração, o instrumento procuratório. No que concerne a pessoa física e os documentos pessoais, é muito importante que se analise, quando for utilizar-se da CNH, observe atentamente o prazo de validade da mesma, ok? E quando se tratar de venda de imóvel, olha só, e a esposa não estiver no ato ou não foi feito ainda ou lavrado o inventário ou este não foi finalizado, deve ser acrescido ao texto: compromissar a venda da parte que lhe cabe, fazendo referência tão somente à parte do imóvel que cabe ao cônjuge varão no caso. Quando envolver pessoa jurídica, muito importante que se analise quanto ao representante legal, né, que se verifique se de fato quem tem poderes para assinar. E conseguimos verificar essa questão no contrato social e nas alterações. Se o administrador ele assina sozinho, separadamente ou em conjunto com os sócios proprietários. Principalmente a depender dos poderes envolvidos na procuração, quando envolver empréstimos, venda de imóveis, dar garantia. Normalmente, o administrador não assina sozinho, normalmente. Outra questão é, como verificar se se trata da última alteração contratual? É preciso que seja confrontado o contrato apresentado com a certidão simplificada da Junta Comercial do Estado, atualizada, emitida nos últimos 30 dias. Desse modo, conseguirá verificar se a versão apresentada é a última alteração contratual registrada na Junta Comercial. Certinho? Então, finalizamos aqui a nossa terceira aula do primeiro módulo do nosso curso de regularização de imóveis. E eu te espero na próxima aula. Até lá!